Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista da lição é o pastor José Gonçalves. E chegamos hoje à lição de número 11, que tem por título A Sutileza das Mídias Sociais. O texto áureo está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, e nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Já a verdade prática nos ensina: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 a 3 e depois versículos 16 e 17. Acompanhe a leitura, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurais as coisas honestas perante todos os homens. Meus irmãos, de acordo com o plano de aula da revista, esta lição tem 4 objetivos. Primeiro, apresentar a realidade dos cristãos na era digital. Segundo, elencar os desafios de ser igreja na era digital. Terceiro, pontuar os pecados virtuais. E, finalmente, quarto, relacionar as mídias sociais com o ID de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. Queridos irmãos, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui logo abaixo, na descrição deste vídeo. Outro sim, como temos mencionado durante todo o trimestre, criamos 4 grupos de WhatsApp para que aqueles que assim desejarem receber os arquivos com as notas de aula através deste grupo de WhatsApp possam fazê-lo. Se algum dos irmãos desejar entrar em um dos grupos de WhatsApp, por favor, envie uma mensagem neste QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, que o nosso irmão Terêncio aí no Brasil fará o contato com os irmãos, enviando os links para que os irmãos entrem em um dos grupos. Lembrando, meus irmãos, que os 4 grupos recebem exatamente o mesmo material, ou seja, não é necessário entrar em mais do que um dos grupos. Bastando entrar em um já é suficiente para que os irmãos recebam tanto o arquivo com as notas de aula, quanto o link da videoaula assim que ele é disponibilizado. Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma, mas é mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Meus irmãos, é muito importante já neste início de lição nós trazermos a definição do que são mídias sociais. Mídias sociais são, como diz na definição, canais ou ferramentas que permitem que pessoas se comuniquem entre si, enviando tanto vídeos, quanto áudio, quanto textos. Então, as mídias sociais surgiram justamente para possibilitar essa comunicação, essa interação entre pessoas, conforme eu mencionei, através de vídeos, através de textos e através de áudios. Então percebam que as mídias sociais vieram revolucionar a forma como as pessoas podem se comunicar.
E como o comentarista mencionou, as mídias sociais, ou seja, esses recursos que nos permitem comunicar-nos uns com os outros, eles não podem ser classificados de maus ou bons por si mesmos. Na realidade, a maldade ou a bondade, ela é executada, ela é cometida, né? Ela é feita pelas pessoas que se utilizam desses recursos e que não são culpas desses mecanismos, vamos dizer assim, desses recursos que nós temos. E o que isso significa? Significa que todos os usuários das mídias sociais podem fazer uso delas, tanto para o bem quanto para o mal. Assim como todas as outras coisas que nós temos neste mundo. Tudo aquilo que é chamado de ferramenta, como são as mídias sociais, elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal, dependendo aí exatamente das pessoas que fazem uso delas. E com as mídias sociais, nós encontramos exatamente a mesma situação. Elas não são boas ou ruins em si mesmas, mas elas podem ser usadas para fazer o bem, mas também podem ser usadas para fazer o mal. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais, como instrumento, são neutras, contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Meus irmãos, aqui eu gostaria de fazer mais uma classificação. Dentro das mídias sociais, que é o texto, né, da lição, né, a sutileza das mídias sociais, dentro das mídias sociais existe uma subcategoria chamada de redes sociais. Então, por exemplo, o Instagram, o Facebook, esse tipo vamos dizer assim, de aplicativo ou de site, eles são chamados de redes sociais, que é um subproduto, né, é um subconjunto, é um subgrupo dentro das mídias sociais. Enquanto as mídias sociais, que é essa possibilidade de comunicação entre pessoas, não pode ser classificadas como boas ou ruins, no entanto, as redes sociais, elas foram criadas tão somente com o objetivo de modificar o comportamento das pessoas. Como assim? Por exemplo, uma rede social como o Instagram. O objetivo dos criadores do Instagram foi justamente, através da sistemática como funciona o Instagram, mudar o comportamento daquelas pessoas que o utilizam no intuito de condicioná-las a consumirem os produtos que eles anunciam ali. Então vocês percebam, meus irmãos, que Instagram, por exemplo, é uma plataforma que aparentemente é uma rede social para interação entre pessoas, mas na realidade é uma grande plataforma de venda. O Facebook é, da mesma forma, uma grande plataforma de venda. E por trás de toda essa plataforma de venda, toda a sistemática usada nas redes sociais, ela foi pensada para condicionar, para transformar, para influenciar o máximo possível as pessoas que se utilizam dela. Inclusive, nas minhas pesquisas a respeito de redes sociais, encontramos algum material onde as pessoas, né, os pesquisadores, na verdade eram pesquisas, onde esses pesquisadores mencionavam que a classe médica, por exemplo, está muito preocupada com o excesso de uso das redes sociais, está preocupada com um evento novo que está acontecendo, que seria a dependência das redes sociais, ou seja, as pessoas se utilizam tanto daquelas redes sociais que acabam se tornando dependentes daquilo. Se a pessoa fica desconectada, a pessoa fica desesperada, a pessoa fica angustiada, justamente com os sintomas como se a pessoa fosse dependente química. Então percebam, meus irmãos, que apesar de que as mídias sociais elas não são boas ou ruins por si só, já as redes sociais elas foram construídas, elas foram elaboradas de forma a transformar o comportamento das pessoas que a utilizam. Então, na questão das redes sociais, nós precisamos ter bastante cautela. Nas mídias sociais, por exemplo, no uso de um WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp não pode ser considerado uma rede social,
O WhatsApp é justamente uma mídia social porque é um aplicativo de comunicação entre pessoas. Já o Instagram, já o Facebook, já outras redes sociais, essas foram justamente planejadas e projetadas para modificar o comportamento das pessoas que a utilizam. Então, para as redes sociais, nós cristãos precisamos, mais do que nunca, estar bem atentos, estar bem vigilantes no que diz respeito ao modo que nós usamos as redes sociais. As mídias sociais também precisamos usá-las com sabedoria, com santidade, com autocontrole, mas principalmente as redes sociais, nós precisamos estar ainda mais vigilantes para que essas redes sociais elas não consigam nos induzir a fazermos algo que seja contrário à palavra de Deus. Então, queridos irmãos, em relação às redes sociais, precisamos estar muito atentos no seu uso. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer o uso de mídias sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Como eu mencionei, o WhatsApp pode ser classificado como mídia social porque ele não é uma rede social. Já o Facebook e o Instagram, principalmente, esses dois aplicativos, eles são redes sociais que foram projetados para modificar o comportamento das pessoas que os acessam. Então, principalmente para esses dois, na realidade para todos precisamos ter cautela, mas principalmente para Instagram e para Facebook, nós precisamos estar ainda mais vigilantes para não permitir que essas redes sociais acabem nos aprisionando nos seus mecanismos de aprisionamento, nos seus mecanismos que favorecem para que a pessoa fique viciada a utilizar essas redes sociais. Muito cuidado, meus irmãos, vigiemos de uma forma estejamos bastante atentos em vigilância com o uso dessas redes de forma bem moderada para que nós não sejamos enlaçados pelas artimanhas de Satanás através dos criadores dessas redes sociais. E eu já quero adiantar aqui, queridos, que eu não estou demonizando essas redes sociais, eu não estou dizendo que nós não devemos usá-las. Nós entendemos que essas redes sociais são importantes para a comunicação, são importantes até para a informação, só que nós devemos estar atentos para que nós não permitamos que essas redes sociais passem a controlar as nossas vidas, passem a nos escravizar a ponto de nós precisarmos estar sempre olhando Facebook, sempre olhando Instagram para saber o que está acontecendo. Isso, meus irmãos, de uma certa forma é uma escravidão espiritual. E nós que já fomos libertos por Cristo Jesus, nós não podemos nos colocar debaixo de um jugo como esse. Permitir que uma rede social nos escravize a ponto de nós não podermos ficar sem ela. Queridos, nós somos, aleluia, nós somos salvos, nós fomos salvos e libertos pelo sangue de Cristo. Não nos coloquemos debaixo deste jugo de escravidão novamente. Usemos as redes sociais com sabedoria e com moderação, para que nós não incorramos nessa, como é que eu posso dizer, nessa questão de entrarmos e sermos fisgados e acabarmos nos viciando nela. Muito cuidado, muita vigilância, pedindo muita graça e muita misericórdia de Deus para que isso não aconteça. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais tornam os que dela fazem uso moralmente responsável. Aqui eu já mencionei a diferença entre mídias sociais e redes sociais. As mídias englobam tudo e as redes sociais são um subproduto das mídias, que seriam as redes sociais, o Instagram, o Facebook e outras mais. Então, como diz o comentarista aqui, as mídias sociais, no geral, como é que eu posso dizer, um WhatsApp, por exemplo, ele não tem um poder escravizador como um Facebook ou como um Instagram. O WhatsApp é considerado uma mídia social, um programa para comunicação instantânea entre pessoas e, na realidade, existem ainda pessoas que são realmente viciadas também no WhatsApp porque não conseguem parar de conversar com outras pessoas, mas a questão do vício nas redes sociais
é muito, muito, muito mais preocupante do que, por exemplo, uma pessoa que se utiliza muito, muito, muito do WhatsApp. A ação das redes sociais sobre a vida dos seus usuários é diferente do que acontece dentro do WhatsApp. Conforme eu mencionei, as redes sociais elas foram projetadas com o objetivo de mudar o comportamento das pessoas que a utilizam. Já um WhatsApp, por exemplo, no primeiro momento, não tem esse objetivo porque trabalha de forma diferente das redes sociais. Mas, como o comentarista mencionou, nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos online. Não podemos atribuir culpa nenhuma a ninguém. Nós, pessoalmente, somos responsáveis por tudo que fazemos nas redes sociais. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através destes instrumentos virtuais diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. Meus irmãos, a responsabilização, a responsabilidade é individual e a Bíblia Sagrada nos fala isso muito claramente. Vamos ver o que está ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, na Almeida Revista e Corrigida. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso significa claramente, a responsabilidade é individual. Cada um de nós, precisará comparecer diante de Cristo para dar conta, para justificar as suas ações, tanto para o bem quanto para o mal. Não teremos como atribuir culpa em mais ninguém. Nós precisaremos assumir a responsabilidade total pelas nossas atitudes. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devam orientar a sua navegação no espaço virtual. Meus irmãos, não dá para negar que todos nós, em algum tipo de grandeza, ou menos ou mais, todos nós acabamos precisando utilizar as mídias sociais. As mídias sociais vieram para ficar porque elas facilitam em muito a questão da comunicação entre pessoas, principalmente quando as pessoas com quem nós queremos falar estão bem mais longe. Então não há como negar que nós realmente precisamos ou acabaremos nos utilizando muito ou pouco das mídias sociais. O que precisamos então entender é que, obedecendo ao princípio bíblico de que precisamos glorificar a Deus em todas as coisas, nós precisamos nos portar, ou seja, nós precisamos nos utilizar destes meios de comunicação digital, das mídias sociais, de forma a que nós glorifiquemos ao Senhor nosso Deus. E como é que nós vamos glorificar ao Senhor através das mídias sociais? Justamente observando a nossa postura nas mídias sociais de forma a obedecer os preceitos bíblicos. A Bíblia Sagrada chama para si a responsabilidade de ser o nosso guia. Vamos ver o que está ali no Salmos 119, verso 105, na Almeida Revista e Corrigida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então percebam, meus irmãos, que a Bíblia chama para si a responsabilidade de ser lâmpada e de ser luz, ou seja, de dirigir os cristãos na sua jornada, na sua caminhada, de servir de iluminação, de servir de guia que nos conduz para a salvação, que nos conduz rumo a Jerusalém celestial. Então, queridos, inclusive no que diz respeito às mídias sociais, a Bíblia Sagrada é suficiente para nos direcionar, para nos instruir a respeito de como nós devemos nos portar nas mídias sociais. Nunca podemos abrir mão da orientação bíblica em nenhum aspecto da nossa vida e, inclusive, na questão do uso das mídias sociais. A Bíblia precisa estar nos orientando, precisa estar nos acompanhando, nos direcionando em todos os aspectos da nossa vida e nas mídias sociais não seria diferente. Isso porque as Escrituras Sagradas, que são vivas e permanecem para sempre, podem orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real
como também no virtual. Conforme nós mencionamos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, nos dizendo claramente que é a Bíblia a responsável por nos direcionar no caminho rumo a Jerusalém celestial. Para aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, a Bíblia precisa ser usada como guia, como bússola, como aquele livro que nos direciona, que nos mostra o caminho seguindo as pisadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, todos aqueles que abrem mão vamos dizer assim, deixam de lado os conselhos bíblicos, essas pessoas estarão fadadas ao fracasso. Nós, como servos de Deus, precisamos, todos os dias, estar seguindo as orientações da palavra de Deus para que possamos ter um caminhar vitorioso na presença do Todo-Poderoso. A palavra-chave para esta lição é mídias. Chegamos agora ao tópico 1, os cristãos na era digital. Subtópico 1, a realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1:4 que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. Meus irmãos, não há como negar. Temos visto nos últimos anos um desenvolvimento da tecnologia que é impressionante, principalmente no que diz respeito às mídias sociais. Dificilmente alguém poderia prever o tamanho avanço tecnológico que tivemos nos últimos 10 anos. Realmente é algo impressionante. Como o comentarista mencionou, a conquista do ciberespaço. O ciberespaço é justamente o espaço virtual, que no caso aqui é representado pelas mídias sociais. Esse espaço virtual foi justamente conquistado. Na realidade, ele foi desenvolvido e conquistado por essa geração que nós estamos vivendo. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. Conforme já mencionamos há pouco, é difícil, meus irmãos, nós atualmente não lançarmos mão do mundo virtual, das mídias sociais no nosso dia a dia. E não apenas para a comunicação. A questão da internet, a questão da conectividade, como nós ouvimos falar em muitos lugares, essa questão de estar conectados, da informação estar a um toque do dedo, a alguns cliques no smartphone, nós temos à nossa disposição toda a informação da qual nós precisamos. E essa informação pode estar em qualquer lugar do mundo, porém ela está disponível online e nós temos acesso. Então, queridos, não há como negar que nós estamos inseridos no meio deste mundo virtual. E como o comentarista mencionou aqui, nós, como cristãos, e também a nossa igreja, inegavelmente acaba fazendo parte deste mundo, acaba se utilizando dessas novas tecnologias no seu dia a dia, nas atividades normais, para estudar, para trabalhar, inclusive para outras, inclusive para divertimento, entretenimento, comunicação. Ou seja, não há como negar que este mundo virtual está aí e ele veio para ficar. Todos nós fazemos uso deles, uns em maior, vamos dizer assim, numa proporção maior, outros numa proporção menor, mas seguramente a maioria absoluta da população se utiliza aí do mundo virtual para algum tipo de atividade. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. Aqui, meus irmãos, essa questão da igreja está no mundo, mas mesmo não sendo parte dele, o comentarista está se relacionando à questão do quê? Essas ferramentas das mídias sociais são ferramentas muito úteis para nós, e apesar de nós não sermos deste mundo, mas estarmos neste mundo, essa questão nos possibilita utilizar estas ferramentas, até porque, conforme mencionamos no início desta aula, o uso, a ferramenta em si, as mídias sociais, essa ferramenta em si, ela não é boa ou ruim em si mesma.
Então nós, como igreja, podemos nos utilizar das mídias sociais, principalmente no que diz respeito à comunicação, de forma a glorificar o nome do Senhor. Conforme eu mencionei lá atrás, nós não estamos, a minha posição não é demonizar principalmente as redes sociais. Ou seja, sugerir que nós não a utilizemos mais. Na realidade, se alguém puder fazer isso, é muito bom para a sua vida. Eu tinha Facebook, mas faz alguns anos que eu cancelei a minha assinatura no Facebook e isso me fez um bem enorme, queridos irmãos. Ainda continuo com o Instagram, porém eu estou tentando diminuir o uso do Instagram porque essas redes sociais nos fazem perder um tempo precioso. Então, não estou demonizando as redes sociais, mas eu digo com certeza, se nós pudermos diminuir o uso até o ponto de não precisar mais delas, isso nos fará um bem muito grande, principalmente no que diz respeito à administração do tempo. Entre outros benefícios que poderíamos citar, mas não vamos nos alongar neste tema. Então, queridos irmãos, a igreja acaba se utilizando das mídias sociais, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas buscamos utilizá-las de forma a glorificar o nome do Senhor. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. Na realidade, meus irmãos, onde nós estivermos, nós precisamos ser luz. Onde nós estivermos, nós precisamos ser representantes de Cristo. E na utilização das mídias sociais ou das redes sociais, não é diferente. Precisamos manter o nosso testemunho de servos de Cristo onde quer que nós estejamos. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual, de forma nenhuma. Conforme eu mencionei, nós, através das mídias sociais, podemos ainda continuar glorificando ao nome do Senhor. Mais uma vez eu repito, eu não estou querendo demonizar as redes sociais, eu só mencionei que se nós não as utilizarmos, nos fará um bem enorme. Porém, utilizando essas redes sociais com sabedoria e também de forma a glorificar o nome do Senhor, não há problema algum. Subtópico 2, cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Foi por meio deste instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Isso, meus irmãos, essa questão de comunicação por carta acontecia até uns 15 anos atrás, 20 anos atrás. De uns 15, 10 anos para cá, né? De uns 10 anos para cá, o uso das cartas, o uso da correspondência em papel foi diminuindo cada vez mais. E hoje é praticamente, não vou dizer que é impossível, mas a quantidade de cartas que são enviadas hoje, principalmente na questão da comunicação, é muitíssimo pequena. Lá na época dos apóstolos eram os recursos que eles tinham. Enviar cartas para se comunicar, para transmitir a palavra de Deus, para estabelecer essa comunicação, essa interação entre pessoas. Isso era utilizado lá atrás. Hoje nós estamos num período muito diferente e muito mais rápido no que diz respeito à comunicação. Hoje essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os seus princípios os princípios básicos de seu uso. Conforme eu mencionei, as mídias sociais vieram, queridos, para facilitar enormemente a questão da comunicação entre pessoas. O WhatsApp é um aplicativo muito interessante no que diz respeito à comunicação, veio facilitar tremendamente a questão da comunicação entre pessoas, e não apenas facilitar, mas também baratear. Vocês se lembram, por exemplo, na época do telefone, quando pessoas precisavam ligar umas para as outras, quando era ligação local, era bem barato. Mas quando, por exemplo, uma pessoa estava aqui, a outra pessoa estava do outro lado do mundo,
as ligações telefônicas eram caríssimas. E hoje, por uma ligação do WhatsApp, você consegue falar com uma pessoa, por exemplo, no Japão, sem gastar nada. Na Europa, enfim, na África, você consegue falar com pessoas em qualquer lugar do mundo, através do WhatsApp, sem gastar nem um tostão, nem um centavo a mais. Então percebam que, além da questão da facilidade da comunicação, representou também um meio muito mais econômico. Ou seja, queridos, estamos vivendo em tempos muito diferentes daqueles dos apóstolos. Enquanto uma carta podia demorar 30 dias para chegar no seu destinatário, hoje nós conseguimos falar de forma instantânea com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Realmente, conforme mencionamos, não há como negar a questão da participação do cristão nas redes sociais, nas mídias sociais. Mas, repetindo o que eu falei no início, queridos, as redes sociais precisam ser encaradas com muita seriedade, porque elas foram projetadas para modificar o comportamento das pessoas. Então, nós como cristãos, mesmo nos utilizando de Facebook, mesmo nos utilizando de Instagram, precisamos estar muito vigilantes para que nós não entremos nessa influência, não cedamos a esta influência dessas plataformas que querem nos fazer modificar, querem nos modificar, querem fazer com que nós modifiquemos o nosso comportamento e passemos a ser dependentes delas. Fiquemos bastante atentos sobre essa questão. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos neste espaço virtual, e um deles é esse que eu mencionei. As redes sociais elas foram planejadas para modificar o comportamento das pessoas, e temos também outras complicações, outros agravantes, outros perigos que nós corremos quando nós estamos interagindo nas redes sociais. Mais uma vez, repetindo o que eu já falei algumas vezes durante esta lição. O cristão, quando se trata de redes sociais, precisa estar com a vigilância redobrada. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Aqui, meus irmãos, gostaria de fazer uma leitura do que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida, que é justamente o texto sugerido pelo comentarista. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, não como tolos, mas como sábios. Ou seja, Paulo nos exortando a nós não sermos tolos durante a nossa caminhada. Nós precisamos de sabedoria. E que sabedoria é essa? A sabedoria dada pelo Espírito Santo na aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus, meus irmãos, conforme eu já falei algumas vezes nessa lição, inclusive, precisa ser o nosso guia. E quem é que revela essa direção através da palavra? Justamente é o Espírito Santo. O Espírito Santo se utiliza da palavra para nos mostrar o caminho, se utiliza da palavra para mostrar como é que nós precisamos nos portar, como nós precisamos nos comportar diante de qualquer situação. Então percebam que Paulo nos exorta que nós não podemos ser tolos, não podemos ser bobos, mas precisamos ser sábios. E essa sabedoria vem através da aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas, pela ação do Espírito Santo. Chegamos agora ao tópico 2, os desafios de ser igreja na era digital. Subtópico 1, a desumanização. Quando Jesus apareceu a seus discípulos logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Ser igreja envolve contato. Queridos, eu gostaria de só mencionar um detalhe, né? Este exemplo que o comentarista mencionou, no meu ponto de vista, não é o mais correto para defender esse seu ponto de vista. Nesse caso específico de Tomé, o Senhor Jesus Cristo pediu para que ele tocasse nas suas mãos e pediu para que tocasse do seu lado, justamente porque Tomé havia afirmado para os discípulos que se ele não
tocasse nas mãos do Senhor Jesus Cristo e não tocasse no seu lado, ele de maneira nenhuma creria que Cristo havia ressuscitado. Então, no meu entendimento, esse não é um exemplo mais correto para defender essa posição, né, de que ser igreja envolve contato. Inclusive, vamos ler esse texto que está ali em João capítulo 20, versículos do 24 ao 27, na Almeida Revista e Corrigida. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então vejam que, nesse exemplo específico, o Senhor Jesus Cristo pediu para que ele tocasse no corpo do Senhor, justamente porque ele havia afirmado que se ele não visse e não tocasse, ele de maneira nenhuma creria que o Cristo havia ressuscitado, e o Senhor Jesus Cristo deu-lhe essa repreensão. Não sejas incrédulo, mas crente. Mas precisamos concordar com o comentarista que realmente a questão do evangelho ser igreja envolve contato, envolve proximidade, envolve comunhão presencial entre os seus membros. Não há como negar essa questão. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É real, visível, palpável. Palpável é justamente aquela possibilidade que nós temos de apalpar. E aqui, meus irmãos, é importante nós citarmos mais um detalhe, encontrado inclusive em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, onde lá eles perseveravam na comunhão entre os irmãos, ou seja, no contato entre os irmãos, em estar junto, em estar compartilhando a comunhão. Vamos ver o que está ali em Atos, capítulo 2, versículo 42, na Almeida Revista e Corrigida. E aqui ele diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então percebam que eles perseveravam na comunhão, em estar junto, em estar desenvolvendo ali uma parceria, uma comunhão, uma comunidade, né? A questão da comunidade vem justamente disso, um ajuntamento de pessoas, um agrupamento de pessoas em comunhão. Então eles perseveravam ali estando juntos. Inclusive, em outros pontos do livro de Atos, nós encontramos ali que eles estavam todos juntos, eles estavam sempre reunidos ali. O que vem confirmar este conceito da necessidade da comunhão, da presença, de estarmos juntos como Igreja de Cristo. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. O que acontece, meus irmãos, com o mundo virtual? Essa questão que o comentarista pontuou de que o mundo virtual desumaniza, ela, na realidade, quando nós não temos contato com outras pessoas, nós acabamos nos distanciando justamente desta prática da comunhão. Nosso coração vai endurecendo, o nosso amor vai esfriando e vamos perdendo inclusive a empatia. Por quê? Porque nós não estamos mais perto da pessoa, nós não estamos mais compartilhando dos seus sentimentos, não estamos mais compartilhando da sua dor, não estamos mais compartilhando das suas necessidades, e isso nos torna muito, muito, muito mais frios e indiferentes em relação às outras pessoas. E é por isso que o comentarista menciona aqui que o mundo virtual desumaniza, ou seja, o mundo virtual faz com que os nossos sentimentos por outras pessoas acabem diminuindo, acabem enfraquecendo. Nós acabamos nos tornando até de uma certa forma egoístas, não nos preocupando mais com o bem-estar de outras pessoas, no que diz respeito a fazermos o que for possível e necessário para ajudar. Nós estaremos no conforto da nossa casa, nós estaremos no conforto ali da onde nós estivermos e muitas vezes
totalmente afastado do contato com outras pessoas. Isso faz com que, conforme eu mencionei, o nosso amor diminua, o nosso amor esfrie, a nossa empatia por outras pessoas também praticamente desapareça. Daí então a necessidade de nós estarmos sempre reforçando esses laços de comunhão, desses laços de amizade, desses laços de empatia com os irmãos ali na nossa igreja. É muito importante, queridos irmãos, que possamos fazer isso, que possamos estar com esse contato constante com outros irmãos. É por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, que existe de forma real para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Então percebam, meus irmãos, que existe uma expectativa bíblica, né? Se eu não me engano é lá em Hebreus que fala, né, que não deixemos a nossa congregação como o costume de alguns. Então, existe um conceito bíblico, uma expectativa bíblica de que a igreja precisa estar juntas, desfrutando, perseverando na comunhão, como nós vimos lá em Atos 2:42. Quando uma pessoa diz que serve a Cristo na sua casa, normalmente ela vai realmente esfriando a questão do amor pelo próximo, vai esfriando na questão da empatia, vai esfriando na questão do cuidado com outras pessoas, porque a pessoa fica muito individual, fica muito ela própria e acaba não se preocupando com os outros irmãos, não se preocupando com a saúde, inclusive a saúde espiritual, as necessidades dos outros irmãos. Conforme o comentarista pontuou aqui, expressar a sua espiritualidade de forma individual na sua casa é realmente um erro. Não é dessa forma que nós devemos demonstrar a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade deve ser demonstrada justamente no convívio com outras pessoas, no convívio com outros cristãos, porque nós podemos exercer o amor, podemos exercer a paciência, podemos exercer a misericórdia, podemos exercer a longanimidade, todos os frutos, né, todos os gomos do fruto do Espírito que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas justamente na relação com outras pessoas. Se nós não nos relacionamos com outras pessoas, para que então eu precisaria desenvolver o fruto do Espírito? É só eu sozinho? É só eu e minha família? Por que eu precisaria desenvolver o fruto do Espírito? Então percebam aí que não há como ser igreja afastado dos irmãos. Precisamos estar juntos em comunhão, congregados, louvando e glorificando ao nome do Senhor. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se vê e se ouve. A igreja local é um lugar de encontro, é um lugar de comunhão, é um lugar realmente de demonstrar os gomos, né, os aspectos, as características do fruto do Espírito que nós temos desenvolvidos em nós mesmos através da ação do Espírito Santo, vivificando a palavra de Deus. Realmente a igreja é um local de encontro, é um local do desenvolvimento de comunhão uns com os outros e local de crescimento, tanto espiritual como também ministerial, como pessoa, enfim. Na igreja é um local de crescimento, é um local de convívio, é um local de compartilhamento e desenvolvimento da comunhão com outros irmãos. Subtópico 2, mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. Aqui, meus irmãos, é a questão das redes sociais. A questão das redes sociais, conforme eu mencionei, é um campo bastante perigoso para nós. Nós precisamos estar ali bastante atentos. E aqui o comentarista menciona, né, que a igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. O que é a questão do espetaculosa? Não é aquelas superproduções, não é aquele posicionamento de soberba, posicionamento de exaltação, aquele posicionamento de mostrar para as outras pessoas o que nós temos, o quão grande nós somos, o quão capazes nós somos. Nós temos que representar a Cristo. Então a igreja precisa ser relevante, ou seja, a igreja precisa ser importante.
Ou seja, precisa fazer um trabalho importante nas mídias sociais, principalmente nas redes sociais, e representar ali um local de descanso, um local de paz, um local de orientação e de alimentação espiritual para as pessoas. E não sermos, como igreja, é aquele espetáculo, aquela demonstração, enfim, aquela postura de querer mostrar que somos grandes, querer mostrar que somos capazes. E aqui o comentarista menciona ainda, influente, mas não mundana. A influência da igreja, a nossa influência como servos de Deus nas mídias sociais, principalmente nas redes sociais, precisa ser uma influência santa. As pessoas normalmente não gostam de ouvir o evangelho pela internet, não gostam de ouvir a respeito de Deus pela internet. São poucos aqueles que não sendo cristãos, eles param para ouvir falar de Deus na internet. Mas nós não podemos desanimar em relação a isso. Nós temos que assumir a nossa postura de representantes de Cristo, assumir a nossa postura de igreja de Deus, embaixadores de Cristo nessa terra, e pregar a palavra, e ter a mensagem ali de arrependimento, oferecendo a Cristo para essas pessoas que morreu na cruz do Calvário, que de graça, pela graça de Deus, está oferecendo a salvação para estas pessoas. Então, irmãos, nós precisamos ser influentes, mas não mundanos. Não podemos usar as técnicas mundanas, oferecer o que as outras pessoas mundanas oferecem para os outros em troca de like, em troca de seguidores, em troca de pessoas que estão ali juntos. Não, queridos. Nós temos que assumir a nossa posição de igreja, quer gostem, quer deixem de gostar, quer sigam, quer deixem de seguir. Nós precisamos glorificar ao Senhor, inclusive nas mídias, nas redes sociais. Precisamos ser defensores da verdade, precisamos ser defensores daquilo que é correto, defensores daquilo que a Bíblia nos menciona como valores. E não importa se nós teremos muitos seguidores ou poucos seguidores, não importa se teremos likes ou não teremos likes. O que importa é nós estarmos glorificando ao nome do Senhor através das nossas ações, através da nossa postura, inclusive nas redes sociais. Aqui ainda o comentarista menciona, né? Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. Lembram a oferta que o diabo fez para o Senhor Jesus? Levou ao pináculo do templo e disse, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que o teu pé não tropece numa pedra. Ali o diabo querendo querendo enganar o Senhor Jesus Cristo, para que ele fizesse um espetáculo ali na sua vinda, na demonstração que ele era o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo não entrou na dele, não se submeteu a essa, vamos dizer assim, artimanha, a essa sutileza do nosso inimigo. E da mesma forma, queridos, nós também não podemos sucumbir. Precisamos assumir a nossa posição de igreja, representante de Cristo, quer nós tenhamos seguidores ou não, quer nós tenhamos like ou não. Nós precisamos agradar a Deus em todas as coisas. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos. Queridos irmãos, aqui eu não vou defender pregadores, não estou defendendo pregadores. Mas existe um adágio, um ditado lá fora de que assim, quem não é visto não é lembrado. Então pregadores que se intitulam itinerantes, que vivem da obra, eles tiram o seu salário justamente das suas pregações. E, usando esse ditado que eu acabei de mencionar, quem não é visto não é lembrado, eles procuram carregar as redes sociais com as suas publicações para que o maior número possível de pessoas possam lembrar deles e no momento de uma necessidade convidá-los para pregar. Eu não vou defender se isso está certo ou se isso está errado, mas é uma estratégia que eles usam. Eu não vou condená-los, eu não vou, de forma nenhuma, dizer que isso está errado, não deve ser feito. A pessoa precisa, entre aspas, vender o seu peixe. O que o comentarista menciona aqui a respeito de alguns pregadores é que eles extrapolam alguns limites. Eu considero as pessoas que precisam ser lembradas de que, usando as redes sociais com ordem, com decência, para glorificar o nome do Senhor, não há problema algum nisso. Mas tem-se limites a serem respeitados. E aqui o comentarista está mencionando justamente daqueles pregadores que extrapolam esses limites.
E eles querem sempre estar em evidência, eles querem sempre estar no meio das confusões, no meio daquelas conversas, né, que são daquilo que está acontecendo de mais recente na internet. São as pessoas que querem. E elas fazem isso, meus irmãos, justamente com o intuito de parecerem mais do que elas são. E aí, aqui o comentarista menciona, né, eles querem ser vistos, eles querem ser considerados como autoridades naqueles assuntos. E aí, meus irmãos, já passou dos limites. Aí, aqueles limites, né, daquilo que é correto, ele foi extrapolado e aí as pessoas acabam causando escândalo para o Evangelho de Cristo. E é bastante complicado isso, porque estamos vendo cada vez mais pessoas, cada vez mais líderes, né, envolvidos aí em escândalos, envolvidos em situações vexatórias. Então precisamos ter bastante cuidado em relação a isso, porque o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra muito dura sobre aqueles que provocam escândalos. O Senhor Jesus Cristo disse, ai daqueles por quem o escândalo vem, porque ele mencionou o nosso Senhor. É impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vêm. Então precisamos ter bastante vigilância em relação a isso, para não escandalizar o nome de Cristo, principalmente nas redes sociais. Que o Senhor nos guarde dessa tão grande derrota. Para que este fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos. Imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Aqui, meus irmãos, nessa questão, nesses parágrafos, nessas falas do comentarista, aqui está resumido mais ou menos como é que as redes sociais foram projetadas. Essa questão aqui que o comentarista mencionou, né, que imploram por seguidores e likes, essa questão de seguidores e likes é justamente a estratégia das redes sociais para escravizar as pessoas. Eu não vou me adentrar muito nessa questão dos conceitos por trás das redes sociais, mas perceba o seguinte, as redes sociais elas foram projetadas para que as pessoas tenham prazer em usá-las. E como se dá esse prazer? Se dá justamente no reconhecimento por parte de outras pessoas daquilo que a pessoa está fazendo na rede social. Então significa o quê? A pessoa postou uma foto. Se muitas pessoas vêm e comentam aquela foto e dão um like e tudo mais, isso gera uma recompensa na cabeça daquela pessoa. E a sensação que essa pessoa sente porque recebeu likes, porque recebeu bons comentários de uma publicação sua, é justamente, guardada as devidas proporções, é justamente a sensação que um usuário de droga também tem quando se utiliza de um material ilícito, de uma droga. Ou seja, o resultado que acontece na nossa mente através das redes sociais, através do like, através dos bons comentários, ele é comparável à sensação, né, ao prazer gerado no uso de drogas. E é justamente por isso que eu comentei com os irmãos que as redes sociais elas acabam viciando a pessoa, porque a pessoa faz uma publicação de uma foto. As pessoas dão like, as pessoas comentam e jogam a pessoa lá para cima. Aí a pessoa sente aquele prazer, sente aquela, vamos dizer assim, recebeu aquela recompensa, foi liberado no cérebro da pessoa uma substância que gera prazer nela. O que ela vai fazer? Ela vai lutar para que isso aconteça novamente. Então ela vai publicar mais fotos, ela vai querer receber bons comentários, ela vai querer receber likes. E isso, meus irmãos, acaba se tornando um círculo vicioso. Isso acaba gerando até dependência, como disse aos irmãos, dependência. E a pessoa, um dependente, tem um nome da pessoa dependente em redes sociais, que eu não vou me lembrar agora, assume mais ou menos a mesma característica de um dependente químico. A pessoa precisa daquilo e cada vez em doses maiores, cada vez em doses maiores. E a pessoa que é viciada em redes sociais precisa de cada vez mais de likes e cada vez mais seguidores e cada vez mais
comentários positivos, porque isso é o que gera prazer na vida dela. E quando o comentarista mencionou aqui, né, imploram por seguidores e likes a respeito desses pregadores, significam que eles já estão viciados nas redes sociais. Significa que as redes sociais já viraram, já assumiram na vida dele um valor muito maior do que a sua própria vida. E isso, meus irmãos, é uma situação bastante triste na vida das pessoas. Precisamos, mais uma vez, repetindo o que eu já falei várias vezes, precisamos estar atentos em relação ao uso das redes sociais. Não podemos nos colocar debaixo deste jugo, não podemos nos colocar debaixo dessa escravidão. Escravidão de seguidores, escravidão de likes, escravidão de comentários. Não podemos, queridos, nos colocar debaixo deste jugo. Precisamos estar fazendo a vontade de Deus, precisamos estar glorificando ao Senhor Jesus Cristo, fazendo a obra, realizando a obra de Deus, de pregar o Evangelho, de divulgar a respeito de Cristo, quer tenhamos seguidores ou não, quer tenhamos likes ou não, precisamos estar ali com o objetivo de agradar a Deus e não agradar a nós mesmos, e não buscar a satisfação de receber um like, satisfação de receber um bom comentário, satisfação de receber muitos seguidores. Não é esse o objetivo. O objetivo precisa ser sempre glorificar ao nome do Senhor. Chegamos agora ao tópico 3, a igreja e os pecados virtuais. Subtópico 1, sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos porque eu sou santo. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. Meus irmãos, aqui não podemos nos esquecer de que a santidade é algo requerido de todos aqueles que afirmam seguir a Cristo Jesus. Vamos ler o que está ali. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, na Almeida Revista e Corrigida. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos aqueles que afirmam estar seguindo a Cristo precisam ter a santificação como meta de vida, como alvo de vida, como prática diária na sua vida. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Só que ocorre que, através das mídias sociais, a questão da prática do pecado, assim como a comunicação é muito facilitada, a prática do pecado também é muito facilitada. E o que mais nós vemos nas mídias sociais, nas redes sociais, nos aplicativos de comunicação, são justamente os pecados de cunho sexual. O WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho, como nós já temos mencionado, né? Principalmente o WhatsApp e o Messenger, né? que é o aplicativo de comunicações do Facebook, se eu não me engano, trabalham, né? da mesma, vamos dizer assim, com o mesmo conceito, que facilitam a comunicação entre pessoas. Então, essa questão da facilitação é algo maravilhoso, conforme nós mencionamos. Conseguimos hoje ligar para pessoas de qualquer lugar do mundo, sem gastar nada, falando e nos vendo através da ligação por vídeo. É uma coisa maravilhosa. Trouxe realmente muitos benefícios para todos nós. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero se tornam instrumentos do pecado. Tornam-se espaços do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Na realidade, meus irmãos, com essa facilidade da comunicação entre pessoas, principalmente no mundo através, né, das mídias sociais, favoreceu também bastante essa questão do pecado. Na realidade, o que vemos acontecer através das mídias sociais, através dos aplicativos, nada mais é da demonstração do pecado que já está dentro do coração do homem. Todos nós, meus irmãos, temos que lutar contra o pecado que está em nós. Nós ainda estamos na carne, nós ainda estamos sob a ação do pecado original, sob a ação do pecado que está na nossa carne. Por isso que Paulo diz, né, andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É uma luta
enorme, tremenda entre carne e espírito, entre andar na carne e andar no espírito. Há uma luta, há uma batalha todos os dias travada dentro de todos nós. Então, quando nós olhamos a questão das mídias sociais, se nós dermos vazão à nossa carne, existe uma facilidade muito grande de se pecar através dessas mídias sociais. Mais uma vez, não estou querendo demonizar, não estou querendo falar, olha, não use mais as mídias sociais, não use mais as redes sociais. Mas precisamos entender que são áreas, né, que são ferramentas que, se nós dermos vazão ao que deseja a nossa carne, nós cairemos com muita facilidade. Eu me incluo nisso, por quê? Porque eu também sou humano, também sei das minhas fragilidades. Todos nós temos as nossas fragilidades. Então, queridos irmãos, todos nós precisamos estar em grande vigilância, principalmente no que diz respeito às mídias sociais. A questão, por exemplo, de um homem casado conversar com uma mulher e se tornar amigo nas redes sociais é um grande problema. É um grande problema. É um grande problema. Isso não é recomendado. Isso não é, vamos dizer assim, uma prática saudável para um cristão ou para uma cristã. Nós não podemos, não devemos, meus irmãos, ter amizade ou ficar conversando com pessoas do sexo oposto, porque isso pode gerar, a tendência é que isso gere grandes problemas para nós. Então, e é isso que nós temos visto, né, ouvido falar a respeito de muitos casamentos, tem acabado, muitos divórcios têm acontecido por causa do Facebook, por causa do Instagram, porque as pessoas acabam dando vazão à pecaminosidade do seu coração e acaba traindo o seu cônjuge, acaba justamente fazendo coisas impróprias, revelando tão somente o pecado que já estava alojado no seu coração. E se utilizando das facilidades que as mídias sociais têm nos trazido, acabam consumando o pecado. Então, queridos, é muito importante que nós estejamos em plena vigilância quando utilizamos as mídias sociais, em plena vigilância quando utilizamos as redes sociais, porque se nós vacilarmos, nós estaremos entrando no caminho do pecado e nós não podemos permitir que isto aconteça. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todas essas situações. Subtópico 2, narcisismo. Essa geração já foi denominada a geração do selfie, né, da foto, né, que a pessoa tira de si própria. É uma geração narcisista. Cultua a própria imagem. Conforme o comentarista mencionou aqui, o narcisismo é aquele que cultua, que gosta de se ver, gosta de olhar para si, considera, né? Na realidade ele cultua, ele celebra a sua própria beleza, a sua própria imagem. São pessoas amantes de si mesmos. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de a todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Aqui, meus irmãos, envolve, além dessa questão do narcisismo, aquilo que eu comentei para os irmãos a respeito das recompensas, do like, do seguidor, do bom comentário. Essa questão, conforme eu mencionei, receber like, receber comentários, receber mais seguidores, justamente gera prazer na cabeça da pessoa. E quando a pessoa é narcisista, ou seja, a pessoa ama a si mesma, fica cultuando a sua própria imagem, porque a pessoa realmente é bonita, a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo, e a pessoa começa, junta a questão do narcisismo com o prazer de receber o like dos seguidores e dos comentários, a pessoa acaba se descontrolando e vivendo a sua vida em função das redes sociais, de publicar foto e de receber likes, de receber seguidores, de receber comentários e ser elogiado ou elogiada. Isso, meus irmãos, é a parte mais profunda do vício nas redes sociais. E quando a pessoa é narcisista e é viciada em redes sociais, aí, queridos irmãos, a situação é muito, muito, muito triste. Porque normalmente precisa até de ajuda psicológica para poder se livrar dessa situação.
Usar as redes sociais de uma forma tola, de uma forma nécia, só traz problemas e problemas muito grandes para cada pessoa que faz isso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante, contudo ainda é possível reparar. Na realidade, meus irmãos, nós vemos isso acontecer muito mais em jovens, né, em adolescentes e jovens, do que em pessoas adultas. Esses adolescentes, eles ainda não desenvolveram no seu cérebro, na sua parte de juízo, né, de julgamento, não desenvolveram bases sólidas. Então, eles são facilmente manipuláveis pelas redes sociais. Isso é um perigo. Isso daí vem desse perigo, dessa situação, nos convém orientar muito os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que eles não se tornem presas fáceis das redes sociais, desses mecanismos viciantes nos quais as redes sociais são baseadas. Então, meus irmãos, é muito importante aí o papel dos pais, o papel dos pastores, o papel dos líderes de jovens e adolescentes na orientação destes jovens. Os valores do mundo, os valores que são praticados no mundo, não são os mesmos valores que nós, servos de Cristo, praticamos e defendemos. Então é muito importante aí a ação dos pais, dos pastores, dos líderes de jovens e adolescentes, na orientação desses jovens e adolescentes para que eles não se deixem aprisionar por esses mecanismos das redes sociais. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade, usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Queridos, conforme falamos há pouco, quando é uma adolescente, precisa de ajuda, precisa dos seus pais, dos pastores, dos líderes. Mas quando é uma pessoa adulta e é fisgada por essa questão do narcisismo ou mesmo se torna viciada em redes sociais, conforme eu mencionei há pouco, meus irmãos, normalmente é preciso, além do apoio espiritual da igreja, do ministério, é preciso tratamento, muitas vezes é preciso de ajuda com um tratamento psicológico. A pessoa precisa passar por um psicólogo, precisa passar por algum profissional de saúde, né, nessa parte psicológica, para que a pessoa consiga reorganizar a sua vida, para que a pessoa consiga repensar as suas ações, os seus costumes, os seus procedimentos, para poder se livrar dessa escravidão, se livrar deste aprisionamento espiritual através das redes sociais. Queridos, muitas vezes apenas o apoio ministerial, o apoio da igreja não é suficiente. Se faz necessário, em casos como esse que o comentarista mencionou, que os adultos são aprisionados numa situação como essa, em muitos casos é necessário auxílio, ajuda psicológica de um profissional, né, psicólogo, principalmente de um psicólogo cristão, que comunga dos mesmos valores que nós, como servos de Deus, temos. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente e os pastores, dirigentes de congregação, enfim, fiquem antenados nessa questão, fiquem atentos a isso, para que se perceber uma situação como essa no meio dos seus membros, procure ajudar, procure aconselhar e principalmente se perceber que existe necessidade de ajuda psicológica, o pastor também se proponha a ajudar essa pessoa, porque somente assim, com a ajuda do ministério, mas também com a ajuda psicológica, a pessoa pode se reorganizar, pode reorganizar sua vida para se livrar deste tão grande aprisionamento. Chegamos agora ao tópico 4, as mídias sociais e o ID de Jesus. Subtópico 1, a seara virtual. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Evidentemente, o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Na realidade, o ID inclui todos os aspectos das nossas vidas. Todas as oportunidades precisam ser aproveitadas para anunciar o plano da salvação, anunciar a oportunidade que Deus está dando para toda a humanidade de se reconciliar com Ele através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É um mandamento de Deus e está sobre os ombros de cada um de nós cumprir essa determinação de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos,
não deve ser demonizado, como eu mencionei. Não estou mencionando, não estou afirmando que precisamos parar de usar as redes sociais, conforme eu mencionei. Como exemplo próprio, como experiência própria, eu acabei com a minha assinatura do Facebook, isso me fez um bem enorme. Hoje eu estou lutando para diminuir a questão do uso do Instagram, principalmente no que diz respeito à perda de tempo. Dependendo de como nós usamos o Instagram, ele faz-nos perder um tempo muito precioso, tempo que poderíamos estar aplicando em outras coisas, estudando, fazendo outras coisas. Isso, meus irmãos, certamente Deus vai cobrar de nós todas essas distrações que nós nos permitirmos ser envolvidos, né, no que diz respeito ao nosso viver diário. Mas não estou demonizando. Cada pessoa precisa ser equilibrada o suficiente para entender, conhecer os seus limites. Então aqui o comentarista menciona, né, que as mídias sociais não devem ser demonizadas e eu concordo plenamente com ele. Deve-se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada, conforme nós já mencionamos no passado. A igreja precisa assumir nas mídias sociais, nas redes sociais, a sua posição de representante de Cristo. Sempre apresentando palavra de salvação, sempre apresentando respostas às indagações das pessoas, respostas às dúvidas das pessoas em relação à vida espiritual, em relação a servir a Deus. Ou seja, a igreja não pode se dobrar aos mundanismos, não pode se dobrar ao espetáculo, né? A questão da pessoa querer se mostrar. Não, a igreja precisa assumir a sua posição de representante de Cristo, representante de Deus nessa terra, e pregar o evangelho, e anunciar, e ser uma referência para aquelas pessoas que, de uma certa forma, precisam ouvir a palavra de Deus. Nós entendemos que todos precisam, mas muitos não aceitam. Mas mesmo nas redes sociais, nós encontramos pessoas que estão sedentas por ouvir a palavra de Deus. Não são muitas, mas encontramos pessoas assim. E para essas pessoas, a igreja precisa estar ali, pronta com a palavra, pronta com o testemunho, pronta ali como referência daquilo que agrada a Deus, referência a respeito daquilo, né, como referência no que diz respeito ao viver que agrada ao Todo-Poderoso. Então, a igreja não pode se curvar aos mundanismos, aos modismos, e sim assumir a sua posição como verdadeira representante do reino de Deus nessa terra. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Na realidade, meus irmãos, quando iniciou a pandemia em 2020, as igrejas que estavam preparadas para a interação no reino virtual acabaram não sofrendo tanto quanto aquelas que não estavam preparadas. A pandemia acabou trazendo para as igrejas, para os ministérios, a ideia, né, da urgência das igrejas se estruturarem no que diz respeito para a utilização do mundo virtual, para a utilização das redes sociais. Então, com a pandemia, acabou acontecendo em algumas igrejas de uma forma mais rápida, outras de uma forma mais lenta, mas acabou acontecendo uma adaptação, né, uma presença, uma consolidação da presença dessas igrejas no mundo virtual. E acabou, então hoje nós vemos aí que a maioria dos ministérios tem cultos online, tem um site, tem um aplicativo, então a maioria das igrejas já, né, se posicionou, já consolidou, não vou dizer consolidou, mas já preparou, né, já se preparou para estar presente ali no mundo virtual, o que é uma coisa muito boa. Nós como igrejas não podemos perder as oportunidades para proclamar a palavra de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam, conforme nós falamos há pouco, se eu não me engano, no tópico 3 ou tópico 2, acho que foi tópico 2, sobre a necessidade de nós estarmos juntos, na necessidade de nós desfrutarmos da comunhão. Para os novos convertidos, isso é ainda muito mais urgente e necessário, porque a questão do discipulado, tão somente pelo meio digital, pelo virtual, normalmente não dá muito certo. A pessoa que está sendo discipulada precisa sentir o amor do seu discipulador, precisa sentir o cuidado daquele que o está discipulando,
para que ele realmente experimente o que é esse verdadeiro amor de Deus através, demonstrado através da ação, através da vida de outras pessoas agindo sobre as nossas vidas. Então, mesmo que as pessoas sejam alcançadas no meio virtual, o seu discipulado, o seu início, na sua inicialização no reino de Deus precisa necessariamente ser presencial, precisa ser numa igreja local. Subtópico 2, o pastoreio virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Aqui, meus irmãos, está aquela questão do pastoreio virtual, para nós não nos contradizermos, no que diz respeito às interações semanais ou até mesmo diárias entre os cultos presenciais. Tem que haver essa interação entre o pastoreio, e o ministério e as suas ovelhas durante a semana, nos períodos, onde não há culto, sempre bom haver ali uma interação, haver ali uma conversa, haver ali um grupo, conforme nós veremos um pouco mais para frente, onde o pastor, o ministério pode se manifestar para as ovelhas, levando ali uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto, de edificação, e também sendo informado mais rapidamente das necessidades das suas ovelhas. Isso é muito importante e cada dia que passa fica mais claro de que todos aqueles que lidam com pessoas, todos aqueles que têm o seu ministério na igreja local, precisa fortalecer essa interação, até no que diz respeito para aumentar a velocidade da resposta, caso haja alguma necessidade. Precisamos aproveitar realmente as facilidades que essas mídias sociais nos promovem, no que diz respeito a estarmos conectados com outras pessoas, estarmos em contato com outras pessoas. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos para explorar esse novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Conforme nós mencionamos, esses grupos, que principalmente nas congregações, acaba ajudando em muito, quando são bem administrados, acaba ajudando em muito na vida da igreja, promovendo crescimento, promovendo cuidado, porque uma pessoa tendo necessidade, estando em alguma dificuldade, já anuncia no grupo ou anuncia para uma outra pessoa, a pessoa manda no grupo, e logo as pessoas podem se mobilizar mais rapidamente para ajudar essas pessoas, ajudar a solucionar os problemas. Isso é muito importante. No que diz respeito também ao que nós comentamos, palavras de encorajamento, palavras de crescimento que podem ser enviadas nesses grupos, justamente para ir fortalecendo a interação, fortalecendo o relacionamento e a comunhão entre os membros. E aqui no final o comentarista menciona que aqueles, as igrejas que optaram por ficar fora das redes sociais estão perdendo extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. E nós vimos isso justamente na pandemia. Aquelas igrejas que não estavam preparadas para os cultos online perderam muito, perderam membros, perderam arrecadação, perderam os seus ministérios, enxugaram, diminuíram muito, justamente por não estarem preparados para interagir no mundo virtual. Que possamos, irmãos, estar atentos a essa questão, mais uma vez, não permitindo que sejamos aí escravizados por essas ferramentas, mas que possamos usá-las de acordo com a inspiração e direção do Espírito Santo, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Estamos chegando ao final desta lição, vamos para a conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, obrigado pela sua companhia, pela sua oração, pelo seu apoio.
Que o Todo-Poderoso possa recompensar a cada um de vocês com ricas bênçãos do céu. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana comentando a lição de número 12. Graça e paz, que Deus vos abençoe.